na 39ª posição entre 43 países, atrás de nações pobres como Azerbaijão e Uzbequistão. No IDEB 2023, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que considera os conhecimentos de matemática e leitura, o país não bateu a meta que era prevista ainda para 2021, nem no 9º ano do fundamental, nem no 3º do ensino médio. Entre os fatores determinantes, formação de professores com cursos de pedagogia que não abordam a alfabetização em profundidade, período prolongado de fechamento das escolas durante a pandemia, contato excessivo com telas, entre outros. Então, vou chamar ao vivo aqui no estúdio o professor Fernando Becker, que é mestre em educação pela URGS e está aqui ao vivo. Professor, seja muito bem-vindo, obrigada pela tua participação ao vivo aqui com a gente. A minha primeira pergunta para o professor é, diante desses dados, professor, tão preocupantes que a gente tem, o que a gente pode fazer uma leitura de tudo isso e entender, falando principalmente das séries iniciais ali da alfabetização? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruna. Eu acho que a gente precisa recuperar certas coisas que se perderam e, digamos assim, subir em ombros de gigantes, como disse lá o físico Newton, lá no século XVII. Tem teóricos que avançaram enormemente em como a criança vai construindo a sua capacidade cognitiva, como ela se apropria dos meios culturais para dar conta dessa demanda que a sociedade faz dela. E esses dois teóricos, que um desses brasileiro, que é o Paulo Freire, e o outro é Jean Piaget, que produziu uma obra vastíssima, 60 livros aproximadamente, preocupada em saber como é que a criança, nascendo hoje, sem conhecer absolutamente nada do que existe por aqui, depois de 20 anos tem capacidade, se ela tem um bom trajeto educacional, ela construiu a capacidade. Isso não foi dada para ela, ela que fez na interação com os recursos que a sociedade pôs à disposição, especialmente através das instituições educacionais, mas também da família. Ela consegue produzir conhecimento científico. Então, nasceu analfabeta de tudo. Depois de 20 anos, consegue fazer isso. E o conhecimento científico é um dos mais complicados, complexos que se conhece, que é um conhecimento que chega a um nível de universalidade e de necessidade. A tal ponto que a gente diz, só para pegar um exemplo extremamente simples, 3 mais 2 igual a 5. E necessariamente 5. E isso é uma generalização. Isso vale se você contar aviões, elefantes, cobras, minhocas, vale sempre a mesma coisa. Então, o conhecimento científico é assim. Por exemplo, as leis de Newton na física, a teoria da relatividade do Einstein, Então, o que a gente precisa para a criança na escola? O que esses autores indicam? Significado. O que tem significado para a criança? Por que a criança vai ler alguma coisa que para ela não significa nada? Então, como é que a família e a escola juntas iniciam a criança na leitura? A literatura já produziu uma quantidade de livros que até o bebê já pode manusear. Então, esse caminho, esse trajeto, vai introduzindo a criança num mundo de significação que é a leitura que vai dar. E, claro, a escrita como prolongamento disso. Então, eu acho que são a recuperação do significado. O que para a criança tem significado? Paulo Freire, quando trabalhou com adultos que trabalhavam na construção civil, ele pegou tijolo. Tijolo é uma palavra rica, sob vários aspectos. Então, montar essa palavra, decompor essa palavra em sílabas
E depois, com essas sílabas e criando novas palavras, fazia o adulto analfabeto se conectar a um significado que para ele era forte. Agora, suponha assim que a professora chega na sala de aula e começa a tratar e dá a palavra coruja. Coruja? A criança já viu coruja? Sabe o que é uma coruja? O que significa coruja para ela? Nada. Então, por que trabalhar com uma palavra que não tem significado para ela? A gente sempre tem que começar com aquilo que é altamente significativo para a criança. Se a criança não consegue sentir aquilo como uma necessidade, ela não aprende. E ir contra aquilo que ela sente como necessidade é o pior caminho pedagógico. Porque daí você retarda tudo, você impede ela de aprender como poderia aprender. Então, digamos assim, isso é que o professor ou a professora, alfabetizadores, deveriam ter bem presente. O que motiva a criança? O que chama a atenção dela? O que faz ela se conectar imediatamente? Então, tem quem propõe uma alfabetização em 3 estágios. Por exemplo, uma pré-leitura. Põe-se um assunto que o professor acha que a criança, que é interessante para a criança. Daí discute-se esse assunto com as próprias crianças, pergunta para elas o que elas sabem e vai trabalhando a imaginação delas até se notar que elas agora estão conectadas àquele assunto. Daí se parte para a leitura, não antes. Daí vamos ver como é que é isso. Então, tem gente que pensa que transformar os grafemas, isto é, aquilo que está escrito em fonema, ou seja, em fala, traduzindo, transformar aquilo que está escrito no livro em fala, por exemplo, lendo em voz alta, isso é a técnica para... Não. Isso é bom e importante, mas está longe de ser o caminho que eles chamam de método fonético, que seja o caminho indicado para a criança se ligar, né, ao assunto, ao tema, porque, afinal de contas, ela está buscando, quem lê, busca alguma coisa que responde ao que vai aqui dentro. Se não faz isso, para que serve a leitura? Então, num segundo momento, seria o exercício da leitura, tentar desvendar essas palavras para ver como é que elas acontecem. Pegando um exemplo muito antigo, uma sobrinha minha, hoje já está lá beirando os 40, ela viveu bastante tempo com os meus pais, e eu notei que depois de 2 anos de escola, lá no interior do interior, ela não sabia ler nada. Daí eu disse, o que a gente pode fazer? Eu não podia ficar muito tempo com ela, porque eu ia passear fim de semana, voltava. Daí eu levei revista em quadrinho. Pato Donald, Mickey e Pateta. Essa menina, numa semana, começou a ler. Ela tinha já muitos recursos, mas nenhum desses se expressava como leitura. Então, vê como é que são as coisas. Quando não se trabalha com significados, significado que motivam a criança, que mobilizam a criança, acontece isso. Ela tem várias coisas ali que foi ensinado a ela, mas o cérebro não conecta essas coisas numa totalidade em forma de significado daquilo que interessa a ela. E qual idade que ela tinha, professor? Ela já estava lá em 8 anos aproximadamente, não sei exatamente, mas era por aí. Aproximadamente isso, porque isso. Era a pergunta também que eu ia lhe fazer, né? Muitos pais têm essa preocupação da questão da idade.
E aí a gente pergunta, com qual idade, mais ou menos, é esperado que a criança já saiba ler e escrever? E claro, a gente está falando ali bem daquele inicinho, saber juntar as palavras, mas qual é a idade, a média? Claro que a gente sabe que cada criança tem seu tempo para cada coisa, né, professor? Mas falando de leitura e aprender a ler e a escrita também, qual é a idade média que se espera dentro do desenvolvimento médio? Bom, indo lá para a teoria do Piaget, o Piaget localiza o surgimento da função simbólica, isto é, a capacidade de usar significados e significantes, de conectar significado e significante, conectar uma palavra com um sentido que ela conhece por volta de 2 anos de idade. Então, é ali que ela entra no mundo da linguagem, que ela começa a falar, a fazer frases com significado, e aí vai. Então, teoricamente, com 3 anos, 4 anos, ela já pode aprender a ler. O meu filho mais novo, passando por uma rua onde tinha a palavra estacionamento escrito, só que estava assim, estacionamento, a sílaba separada mal. E ele leu, foi a primeira leitura dele. Ele estava ali por 4 anos de idade. Então, daí por diante só vai. Agora, vai para a escola, no caso, ele ia para uma pré-escola, e não aguentou. Meio ano ele estava morrendo de tédio naquilo. Por quê? Porque não ia adiante. Então, é sempre assim, o que conecta a criança a uma coisa, a um evento, a um acontecimento? Isso se chama de significado. É o significado que move os humanos. São os significados que mobilizam os humanos. A falta de significado, para usar uma expressão antiga, é o inferno humano. Quando uma coisa está vazia de significado e a gente é obrigado a fazer, é a pior situação para o ser humano. Ser obrigado a fazer aquilo que não tem sentido. A minha escola primária foi assim. Era uma coisa torturante para quem era criança lá do interior, que se mobilizava por toda parte, que tinha vários irmãos, que aprontava, né? Chegava na escola, tinha que ficar sentado, copiando e repetindo. É trágico. É uma pobreza, né, professor? É uma pobreza pedagógica completa e absoluta. E ainda com castigo físico. Aí é pior. Sim. Então, quando uma criança, por exemplo, nós podemos entrar em outro assunto aqui que está conectado a esse, quando uma criança está mostrando que não consegue se conectar àquilo que todas as outras crianças mostram conexão, é bom chegar para ela, conversar com ela. Aí o serviço pedagógico da escola tem que entrar em ação, psicológico, se tiver ida, tem que chegar para ela e ver o que está acontecendo. Por exemplo, sabe de criança, que não é raro, que sofre violência doméstica, e de vários tipos, né? Então, o que essa criança está precisando na vida dela? Carinho, amor, ou seja, alguém que se aproxime, que dê afeto, que ela possa se conectar. Se ela sofre violência em casa, como é que pode acontecer isso? As coisas mais importantes para ela estão falhando. Por que ela vai se ligar a um assunto que não lhe diz nada na escola? Então, essa mediação o professor tem que fazer junto com o serviço pedagógico e psicológico da escola, porque há crianças que vão se perder ali se não tiver esse meio de campo ali para fazer esse trabalho. E é um desafio também, né, professor? Meu filho vai fazer 5 anos e a gente está nesse processo, ele ainda está na creche, e a gente está nesse processo. Será que deixamos ele mais um ano na creche, se formar na creche, ou a gente já coloca numa escola? Acho que muitos pais também se fazem essa pergunta, né? Qual é o momento de já ir para a escola dos grandes, como eles dizem, ou sim, deixar naquele mundinho mais lúdico da creche? Que orientação que o senhor daria para os pais nesse sentido? E aproveito para pegar essa orientação que o senhor der para mim também.
Eu acho que tem que ser uma conversa muito amena com a direção da creche, com a escola, para saber, para fazer esse meio de campo. Foi o que nós fizemos com o nosso. Porque no meio ano ele estava metade do ano entediado. Imagina ele ir até o fim do ano. Daí tivemos uma conversa boa, a tartaruguinha lá de Porto Alegre, a conversa boa com a direção, e a direção disse, ele está no B, vai para o A, que era se não me engano, era essa a escalação. E daí foi, no meio do semestre, ele já estava entediado com aquilo, então foi difícil chegar até o final, e daí para o ano seguinte ele foi para uma escolinha, na primeira série, que tinha já uma orientação muito mais de pedagogia ativa, quer dizer, a pedagogia ativa é isso, trabalhar, ou melhor, ensinar através da atividade do aluno, especialmente da criança. Isso é que é pedagogia ativa. Porque o que está no ar na internet aí, eu faço críticas contundentes a isso. Porque há muita coisa de pegar, por exemplo, um software educacionais com perguntas e respostas, e o aluno dá aquelas respostas e acha que aprendeu. Aprendeu. Não aprendeu. Porque aprender exige muito mais do que isso. É retomar o assunto de múltiplas formas, mas a tal ponto que você tem consciência do que aquilo significa e de como fez. Aí você pode dizer que aprendeu. Então, a aprendizagem na escola, por isso é que nós temos todo um sistema educacional e nas avaliações internacionais é essa desgraça, né? Imagine, em 43 países, o Brasil está lá nos últimos, né? Por quê? Porque se pratica uma pedagogia desse tipo. Então, quando sábado ainda eu fui convidado para uma escola aí nas imediações da Arena do Grêmio, uma escola municipal, com trabalhos dos alunos. E avaliar esses trabalhos. Tinha mais de 30 trabalhos lá, com, se não me engano, 7, 8 avaliadores, cada um com a sua planilha, passando pelos trabalhos. E alunos que tinham feito o trabalho estavam lá para explicar o trabalho. Por exemplo, sobre meio ambiente. Sobre o trabalho mais bonito que eu vi, sobre o feijão plantado em terrenos diferentes, com um critério científico presente de controle, porque plantaram sementes em terreno arenoso, terreno humoso, de humus, né? E mais um terceiro terreno lá. E observar o desabrochar, o nascimento desse feijão, e depois plantaram a mesma coisa, os três, na penumbra, com luz, e um no escuro, dentro de uma caixa. E observaram tudo isso. E estava lá exposto todos esses feijões, com um mal e mal conseguiu botar a mudinha ali para fora do chão. Outro nem isso. E o outro estava alto, bonito. E ainda fizeram um relato em 2 páginas lá. Isso é pedagogia ativa. Ou seja, o aluno está trabalhando com o saber do professor orientando. O professor não está se eximindo dessa tarefa, muito pelo contrário. Isso exige mais empenho do professor, mais conexão com o professor, que ele chegue mais ao aluno, que ele oriente mais, que ele diga mais, mas não simplesmente fala e o aluno lá caladinho não faz nada. Não, o aluno é que vai fazer o projeto. E com toda a orientação e a presença permanente do professor. Aí sim, quando ele vai ler, se ele tem um sentido desse, ali o sentido é diferente, ali faz sentido.
Por isso que é tão importante, né, professor, também os pais escolherem bem, visitarem as escolas, entenderem o projeto pedagógico, porque tem muitas escolas que preenchem nossos olhos por beleza, por estrutura, mas vai muito além disso. É muito mais isso que o senhor comentou, da prática pedagógica, talvez desse contato com a natureza também. Então, queria lhe pedir também outro conselho, o que um pai e uma mãe deve observar na hora de colocar um filho, na hora de escolher uma escola, já nessa idade dos 5, 6, para o seu filho, para a sua filha? Eu acho que esse trânsito livre dentro do espaço escolar, como é que a criança transita, especialmente a criança, como é que ela transita no espaço? Ela está oprimida, ela está deprimida lá nesse espaço, ela tem muito cortes de espaço, xingação de um lado, xingação do outro, ou se a criança é respeitada, fundamentalmente respeitada, como um ser humano. Claro, com todas as orientações, com os convites para fazer as coisas de um jeito, fazer outro, mas um tratado civilizado. Então, as propagandas das escolas, às vezes, são enganosas, né? E isso a gente verifica quando vai para a escola, quando ela está funcionando. Por exemplo, meu filho mais velho estava numa escola pública estadual de Porto Alegre, ali perto do centro de Porto Alegre, e um dia desse eu fui lá porque tinha que levar algum documento para a escola, e eu disse, eu sei qual é a sala onde ele está, eu vou dar uma chegada lá. A professora de matemática estava aos berros, num grito, numa xingação, uma coisa horrível, horrorosa. Eu disse, olha ali, a propaganda... E que bom que o senhor chegou nessa hora para presenciar, porque tem muitas coisas que os pais também não presenciam, infelizmente, né? Exatamente. Mas a criança dá sinais, né, professor? Mas a criança dá sinais, sim. Então, ler esses sinais da criança. E em casa, no caso da leitura e da escrita, exercer isso. Mostrar como isso é importante, porque é a leitura que nos conecta com o mundo. A leitura nos abre todos os espaços do mundo, da sociedade, das artes, das ciências, da natureza, do espaço cósmico. É a leitura que faz isso. Então, poder se conectar com isso, nossa, isso é que faz a beleza da vida de uma pessoa e a criança se introduzir nisso. E tem outra coisa, que o cérebro não está pronto quando nós nascemos. Ele está simplesmente anunciado, porque a parte cognitiva e afetiva vai ter que ser toda construída. Então, especialmente esses 2 primeiros anos de vida, na verdade, isso vai até o fim da adolescência, que as neurociências hoje não estão colocando lá como a Organização Mundial da Saúde. A adolescência é dos 12 aos 18 anos. Não. Vai até os 30 e olhe lá, que o cérebro vai, digamos, estar um cérebro adulto. Então, desde o nascimento até a idade adulta, o sujeito faz, a criança faz construções, o cognitivo e o afetivo sempre conectados. O cognitivo só tem sentido com o afetivo mobilizado, por isso é que eu disse, o significado é o aspecto afetivo. Se para a criança não tem significado, o seu aspecto afetivo está comprometido. Ela não vai aprender. Então, o cognitivo, a cognição, o conhecimento de qualquer coisa que o professor quer ensinar, tem que ter uma conexão. E essa conexão é feita pela afetividade, por aquele interesse que a criança demonstra para aquilo. Então, a leitura é que nos abre esse espaço. E, sob o ponto de vista, como disse um neurocientista numa palestra lá na URGS, para o cérebro, a fala tem uma determinada complexidade, uma enorme complexidade. A escrita, essa complexidade é muito maior. A leitura, essa complexidade é muito maior. E a escrita, muito maior ainda.
Então, ler e escrever são desenvolvimentos cerebrais que são tão preciosos que a humanidade não pode atropelar. Não é a tecnologia que vai simplesmente se colocar no lugar de tudo isso. Então, é isso que nos dá o significado para viver uma vida com sentido, porque uma vida sem sentido não dá. Com certeza. Professor, muito obrigada, viu? Foi uma aula. Esse nosso bate-papo se transformou numa verdadeira aula, né? Obrigada, professor Fernando. Lhe agradeço.